E a nossa primeira família será a família de fundação. Vamos começar com uma família, primeira vez que a gente vai abrir, certo? Então, estou aqui no meu Revit, vou clicar File, vou posicionar o mouse sem clicar sobre New e vou mover o meu mouse até família. É assim que nós vamos iniciar um. Clico, ele vai abrir uma janela onde ele tem templates de família. Lembram que eu tinha explicado que templates são arquivos iniciais protegidos, né? Arquivos, no caso, RFT. Tá? Então, tenho todas essas famílias para escolher. Nós vamos escolher uma que se chama Metric Structural Foundation. Aqui, ó. Fundação. Joia? Eu escolhi inglês e não inglês imperial. Não tem nenhum problema vocês abrirem o imperial, mas vai ser um pouco mais chato, vocês vão ter que ficar trocando a unidade. Então já abre o template da família métrica mesmo, tá bom? Vou clicar em Open. E reparem que a interface do programa vai ser modificada. Aqui nós não estamos mais no nosso arquivo de projeto, estamos num arquivo de família. No caso, como eu não coloquei nenhum nome, apesar de ter acessado um arquivo chamado Metric Structural Foundation, aqui ele está preparado para receber o nome de Family 1. Esse é o grau de proteção do arquivo template, tá bom? É para não estragar aquele template inicial. Se nós clicarmos sobre essa janelinha, nós vamos ver que nós temos três arquivos de projetos abertos, ou três visualizações, enfim, e um arquivo de família. O arquivo de família nos traz um Project Browser resumido, mais curtinho, porque não faz sentido eu ter tudo aquilo. Conforme vocês forem usando, vocês vão perceber que não faz mesmo. E as abinhas são mais simplificadas também. E os botões também são mais simplificados. Aqui nós temos os métodos de construção dos elementos que vão se somar para que em conjunto componham uma família. Nós temos, eu vou parar o mouse e vai abrir um videozinho explicando cada um deles. A extrusão parte de um shape 2D e quando você finaliza o modo sketch, ele vai extrudar conforme as suas orientações. Temos a ferramenta de Blend. Blend é a mesma coisa da extrusão, com a diferença de que eu tenho um shape inicial e um shape final. E ele vai se virar para chegar lá, mesmo que ele saia de um hexágono para um círculo. Tá bom? Revolve é uma ferramenta que vai trabalhar através de um eixo e um shape, e esse shape girando ao redor do eixo. Tá? Então, se você fizer um círculo afastado do eixo, você vai criar um donut. Tudo bem? Sweep dá para vocês entenderem como o corrimão de uma escada. É um shape 2D que vai correr ao longo de um caminho. Sweep Blend é um sweep com seção inicial e seção final. Ele mistura o blend com o sweep. E aí nós temos a mesma quantidade de ferramentas das extrusões para criar buracos. Só quando eu sobreponho um sólido com um void, eu faço um buraco naquele sólido. Ou, se eu estou falando de extrusão, duas seções de um sólido, eu consigo ter um sólido furado. Mas se eu quiser fazer um cubo e debitar um cubinho desse cubo grande, eu posso fazer um cubo de void, um cubo maior de sólido, sobrepor os dois e dizer que eles devem se relacionar. Tá bom? Aqui nós vamos começar. Tem model lines, que algumas famílias aceitam, outras não. Então, essa família deve aceitar, porque está disponível aqui. Então, intervenções de 2D aqui, ou
vão levar para frente essa informação. Tá? Algumas famílias aceitam texto, outras não. Então isso vai depender das manias de cada uma das famílias. E aqui nós temos duas ferramentas bastante importantes, que é, na aula sobre linhas, eu falei de uma linha chamada Reference Lines, que seria visível de dentro da construção de famílias. Reference Lines são linhas de referência que são invisíveis. Então, o exemplo que eu dei é, vamos supor que você tenha modelado um sofá e você coloque linhas de referência a 5 centímetros longe do sofá. Com isso, você conseguiria rapidamente posicionar o sofá de uma parede sem necessariamente encostá-lo, guardando uma margem de segurança de uns 5 centímetros, com pontos notáveis ao redor do sofá, mesmo que não apareça na impressão. São linhas invisíveis. Quando você chega com o cursor, ele identifica aquela linha. Mas ele consegue alinhar, consegue posicionar, você consegue mover através desse ponto, mas ele não sai na impressão, então é uma linha invisível. Da mesma maneira, eu tenho a versão 3D dessa linha, que é o plano de referência. E aqui na minha área de trabalho, eu tenho uma área de trabalho limpa com 2 planos de referência. Eu tenho um reference plane aqui, que é um plano de referência central chamado esquerda-direita. Ele está com uma taxinha, então ele não mexe de lugar. O encontro desses 2 planos é o ponto de inserção do objeto. E esse outro plano de referência, que é um plano central, frente e trás. Né? E com isso nós vamos desenhar o nosso objeto. Vamos só abrir uma elevação para a gente verificar o que ele traz já no arquivo inicial dessa família. Eu consigo enxergar um dos planos que está cortando esse observador da elevação frontal. Então é o esquerda-direita. Ele me traz um nível. E esse nível, pouco importa o que está escrito aqui ou o número, tá? Quando levar para o projeto, esse é o ponto de inserção, é o encontro desses 2 planos. Ele vai adotar o nível que estiver lá no projeto, então não se preocupem com isso. E aqui, se eu usar o Tab, eu vou perceber que além de ter um nível, eu tenho também um outro plano de referência que nem nomeado está. Isso é só para facilitar a relação dos objetos que nós vamos construir. Bom, o que sabemos a respeito de uma fundação? A gente vai fazer uma sapata isolada. Então, vou fazer um croquis aqui só para vocês entenderem, tá? Eu tenho eu tenho que definir o plano de trabalho. Então, se eu estou numa elevação frontal, vou escolher um plano de trabalho frontal só para ele não reclamar. Então, eu vou ter um pilar. Esse pilar ele vai estar um tanto enterrado no meu nível. E depois eu vou ter um tronco de pirâmide. Vou ter um engrossamento dessa pirâmide. Para quem nunca viu uma sapata isolada, essa é uma mais tradicional. Tá bom? Vou fazer ela simétrica. Não temos problema de muro de divisa aqui, então acho que nada para se preocupar de ter que fazer uma sapata excêntrica. E vamos dar uma certa inteligência para ela, para a gente mudar certos valores. Então, por exemplo, a gente já tem definido quanto que o pilar afundou. Nós já temos. Nós vamos ter a altura da pirâmide, vamos ter o engrossamento e depois a gente vai colocar um lastro de brita aqui embaixo, tá bom? Então o que eu posso fazer? Olhando nas minhas ferramentas aqui de construção, eu consigo fazer o lastro com extrusão, consigo fazer esse embasamento com extrusão também. Essa pirâmide eu consigo fazer com blend, porque eu tenho uma seção, um shape embaixo, um shape em cima. E o pilar vai vir do meu projeto. Tá bom? Como ele vai ser hospedado e fundações vão ter a mania de se relacionar bem com pilares,
eu posso ignorar essa distância e construir como se ele tivesse encostado aqui. Porque para ele vai ser muito importante acompanhar o pilar. Tudo bem? Então, a gente consegue fazer o desenho fazendo essa suposição aqui. Ó. Tá joia? Como que a gente pode começar a trabalhar, então? Bom, eu vou deixar esse desenho por enquanto aqui, já já eu tiro. Eu posso primeiro começar a colocar um plano de referência que vai simbolizar esse pedaço da minha fundação e vou colocar um outro plano de referência que vai simbolizar esse outro pedaço de baixo. Tá bom? Então eu posso dar um nome nesse daqui, chamado base do bloco. E posso chamar isso aqui de início tronco pirâmide. Assim, quando eu selecionar, eu vou lembrar que elementos são esses. Tá bom? Esse aqui eu não preciso porque é a hospedagem que eu vou ter. Agora eu posso jogar fora isso. E na minha planta, eu também vou colocar planos de referência que vão contornar a geometria do meu bloco de fundação. Num primeiro momento, vocês podem estranhar, nossa, não está desenhando sem precisão nenhuma. Tudo bem, eu vou arrumar isso tudo, tá bom? Mas eu simplesmente defini o que vai contornar esse objeto. Ah, e eu preciso de mais planos, né? Eu preciso simbolizar aqui o meu pilar. Principalmente se eu quiser deixar um bloco de fundação que sirva para vários projetos. No meu caso, no projeto da casinha que nós estamos fazendo, todos os pilares vão ser 20 por 40. Mas eu posso deixar preparado para ele se modificar em função do tamanho do pilar que eu tiver. Então tá bom. Vamos começar, então nós começamos a nossa programação definindo planos de referência que vão nos ajudar a fazer o contorno desse objeto, né? Desses elementos que compõem esse objeto. A próxima ferramenta que eu vou explicar para vocês vão ser as relações que cotas conseguem estabelecer com os elementos da família. Vou selecionar uma cota alinhada e vou pedir uma cota entre o comprimento do pilar e posso pedir uma relação em função do plano central e a altura, a largura, o comprimento e a largura do meu pilar. E posso colocar comprimento total e largura total. Se eu selecionar a cota que está relacionando os 3 planos de referência, eu tenho aquele botão chamado EQ de equal. Por favor, mantenha esses valores iguais. Vou deixar ativa. Então agora esses 2 valores estão iguais. Ainda com uma medida esquisita, mas com valores iguais. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou selecionar essa cota e vou definir que eu quero valores iguais. Então aqui nós já começamos uma programação. Estamos dizendo que esse plano de referência tem que guardar a mesma distância que esse daqui também guarda. Se eu mexer em um, automaticamente vai afetar os dois. Do mesmo jeito que se eu mexer nesse, vai afetar os dois também. Eu recomendo desde já que as restrições que vocês façam sempre em função de planos de referência. E os objetos obedecem o posicionamento dos planos. Da minha experiência, eu acho mais fácil de detectar problemas de família se a gente proceder desse jeito. Se você criar relações de objetos em objetos, objetos a objetos, objetos a objetos, você vai ter um encadeamento de relações que uma pode entrar em conflito com a outra. E aí é aí que a sua família vai começar a dar trabalho. E fica muito difícil você adivinhar o que gerou o problema. Aqui vale a pena contar
que o Revit trabalha com um negócio chamado relações implícitas. Isso significa que, se você não estabelecer a relação entre dois objetos, o computador vai inventar um. Ele precisa inventar uma, ele precisa estabelecer uma hierarquia. E, e ele vai prestar atenção no jeito com que você clicou no mouse, se você priorizou primeiro esse objeto, depois esse, e ele vai dando pesos para essas coisas. Aqui, essa relação entre esse plano, esse e esse, ele não vai inventar, porque eu estabeleci uma relação bem forte. Eu determinei o que eu queria. Se eu não falasse nada, pode ser que ele tenha uma pessoa faça exatamente o mesmo desenho que eu, mas dependendo do jeito que ela mexeu o cursor, dependendo do jeito que ela clicou, a família do usuário A pode entender que ele afastando, ele guarda a mesma distância do outro, mesmo não havendo essa cota. Uma família criada por um usuário B pode mexer um e deixar o outro quieto. Entende? Vão aparecendo comportamentos esquisitos que o computador, pela sua programação, vai elegendo o que ele julga que está sendo importante para você. Como um escoteiro bem chato, sabe? Mas deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Ele fica tentando te ajudar tanto que às vezes funciona bem, às vezes cria um problema. Então, também não acho que a receita é travar tudo. Vocês vão fazendo aos poucos e vão carregando e testando e vendo resultados. Vamos fazendo testes aqui para dar certo. Beleza? Então, essa daqui foi a nossa primeira abordagem de restrição dentro de família. Vamos para uma próxima. Aí eu quero definir a largura e o comprimento do pilar. Só para simplificar, eu sei que isso aqui deve estar em milímetro, apesar de ter aparecido lá no template que era metro, né? Então eu vou digitar o N de unidade e vou no comprimento mudar a unidade de milímetro para metro. E vou pôr 2 casas decimais para pegar algum eventual errinho. Pronto. Então aqui está um pouco mais amigável para a gente trabalhar. Eu quero definir o comprimento. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar a cota, que está reportando uma unidade de medida entre dois objetos, que eu vou chamar de comprimento. E na minha abinha Modify, vai ter um botão que é o parâmetro, Label. Eu posso clicar aqui e ver se tem algum que me serve. Não tem nenhum, porque aqui é o comprimento e a largura da fundação, e aqui é a espessura da fundação. Eu vou deixar isso aqui para usar depois. Eu quero comprimento e largura do pilar. Então eu vou criar um novo. Se eu não tenho nessa listagem, do lado eu tenho um botãozinho que é criar um novo parâmetro. Vou clicar. Aí eu posso criar um parâmetro de família ou um parâmetro shared. Aqui ele está me avisando que o parâmetro de família pode não aparecer em tabelas ou tags. Não é certeza que ele vai conseguir aproveitar isso para resgate de informação. O parâmetro compartilhado pode ser usado em múltiplos projetos e famílias, exportado para banco de dados ou DBC e aparecer em tabelas e tags. Ele é bem mais potente. Mas nós estamos começando e esse tipo de parâmetro não é um parâmetro que eu vou precisar reportar comprimento e largura do pilar. Então, para o meu uso, esse está ótimo. Eu vou chamar esse daqui de compri pilar. Vou pôr um nome para não errar. Aí eu posso definir se esse é um parâmetro de tipo ou parâmetro de instância. Aqui eu consigo governar se essa minha fundação, se esse parâmetro dessa fundação vai atingir um agrupamento de objetos, né, de fundações, ou apenas o indivíduo que eu for usar. Vai ficar variando a cada indivíduo. Nesse caso eu vou deixar type mesmo porque o nosso pilar só tem uma dimensão. Como eu estou colocando o comprimento do pilar, talvez seja melhor a gente já separar as sapatas por dimensões básicas dela. Então acho que por type aqui funciona bem. Como eu usei esse caminho de vir através de uma atribuição
que eu quero que a cota signifique mais do que meramente a cota inicial que eu coloquei, esse campo já está preenchido e bloqueado, esse daqui já está preenchido e bloqueado. Um parâmetro desse tipo, que vai ser um parâmetro de cota, ele é, por princípio, um parâmetro de comprimento. Então, nesse caso, eu não vou precisar atribuir essas duas informações de célula. Depois eu vou mostrar para vocês um outro caminho que dá para fazer, em que isso aqui vai estar desbloqueado, e só depois a gente vai associar isso a uma cota. Beleza? E esse parâmetro aqui de baixo é meramente uma questão de organização. Se vocês olharem o parâmetro de instância aqui nessa palette de properties, vocês vão ver que líder está sobre o assunto graphics e valor aqui está sobre o assunto text e label está sobre o assunto other. Essa janela é em que assunto você quer que esse parâmetro se agregue, tá? Dentro de type também tem uma série de temas também. Então, isso é só uma questão de organização, não vai afetar os seus parâmetros em nada. Tem gente que gostaria de pôr em dimensões e algumas pessoas preferem usar o outros para todos os parâmetros que o usuário criou. Então, eu acho esse um método interessante. Se forem parâmetros muito diversos, eu ponho em temas. Se eu quero isolar aquela informação, eu posso escolher um agrupamento que vai estar mais vazio, como por exemplo assunto outros. Tá? Aqui nesse meu caso eu vou deixar em dimensões mesmo. Quando eu clicar OK, é assim que eu vou ver que um parâmetro existe. Ele está com um sinal de igualdade em relação a um parâmetro. Esse botão de Edit Type lá no projeto, aqui no arquivo de família, está sendo construído. Então, se vocês olharem o símbolo aqui, ó, ele é um símbolo parecido, tá vendo? É uma paletinha de propriedades em cima de 4 cubinhos. O cubinho de cá nem dá para ver porque a listagem está na frente. Esse aqui é a construção desse botão. Ele tem um símbolo do componente e depois esse símbolo de Family Types. Vou clicar nele. Olha que interessante, o parâmetro que nós criamos foi listado aqui, ó, com a dimensão que foi utilizada. Então agora eu vou mostrar como que nós faríamos esse por outro caminho. Então eu acesso primeiro a janela de propriedades. Clico em novo parâmetro. Vou colocar uma redação parecida, ó, largura pilar. Vou dizer que é um parâmetro de tipo também. É uma disciplina comum. Aqui, no caso, é comprimento também. E vou deixar com dimensions também. Vou dar OK. E esse parâmetro veio para cá. Posso subir ou descer para deixá-los pelo menos próximos. Tá? E aqui eu posso deixar que o comprimento do pilar será 40 centímetros e a largura do pilar 20 centímetros. Mas olha que interessante, aqui só tem o parâmetro. Eu em nenhum momento informei que é essa cota que vai usar. Então, ele aceita qualquer valor, inclusive zero. O de cima já vai depender. Vou dar OK. Pronto. Ajustou para 40 centímetros. E agora esse parâmetro eu seleciono. E naquela minha listagem, ele está disponível aqui. Ó. Quando eu clicar, ele vai ajustar. Então agora eu já tenho comprimento e largura do meu pilar. Eu posso também, vamos ver, uns 40 centímetros. Vamos acrescer aqui. Vamos colocar no primeiro momento. Vamos governar agora comprimento e largura da sapata. Então eu vou colocar primeiro e segundo. Primeiro, centro, segundo. Quero equal. Ele também guarde a mesma distância. Eu quero uma sapata simétrica.
Primeiro equal e a largura. Eu lembro que nesse template já vieram alguns parâmetros feitos. No caso, comprimento e largura. Eu vou colocar o comprimento, vou aproveitar o parâmetro que já está aqui para não ter que refazer. E esse, largura. Agora eu vou mostrar um terceiro tipo de parâmetro, chamando a janela. O que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que como essa fundação vai acompanhar diversos tamanhos de pilares, que ele, de repente, que a largura é o comprimento do pilar mais uma determinada quantidade de dimensão aqui. Eu poderia dizer, por exemplo, e aqui eu recomendo que vocês, para usar o campo fórmula que está listado aqui, tem um sinal de igual esperando uma fórmula, tá vendo? Vamos supor que o comprimento da sapata varie de acordo com o tamanho do pilar. Então, o comprimento do pilar vai ser colocado aqui e vai ser colocado aqui também. Vamos ver como é que ficaria isso. Então eu recomendo que vocês primeiro copiem o texto para não correr o risco de escrever nada diferente. E no comprimento eu poderia pôr que isso é igual a esse parâmetro vezes 3. Vou dar apply. Olha, ajustou 120. Ah, e se o pilar mudar? E se ele tiver 50 centímetros? Ele vai mudar para 1,5 m. Ele vai sempre guardar a mesma distância. Interessante, né? Dá para fazer bastante coisa com a inclusão de fórmula. Então aqui o valor vai até ficar bloqueado lá no projeto, porque ele vai depender do valor que eu preencher aqui em cima. Ou, se tiver liberado, se eu colocar aqui, ele vai afetar esse outro. Eles estão atrelados. Tá bom? Largura do pilar. Vamos considerar, de repente, vamos usar uma fórmula também. Vamos supor que seja uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes o valor da largura, vezes 5. Ó, parece que ficou interessante. Vamos ver se eu colocar vezes 4. Melhor. Acho que está de bom tamanho. Talvez 4 seja um valor mais legal. Está dando uma fundação de 1,20 m por 80, né? Vamos deixar assim. Eu ainda tenho um tema todo de identificação. Eu posso colocar resgate de informação aqui, por exemplo. Eu posso pôr, de repente, que essa daqui é a sapata 1 e que a descrição dela, sapata isolada, tipo 1. Sapata isolada. Ou eu poderia pôr esses valores aqui. 120 por 80 centímetros. Interessante, né? Eu poderia aqui, só de farra, né? Criar um tipo novo aqui. Esse tipo novo, eu vou chamar que é para pilar 20 por 40. Tá? Vamos criar um outro parâmetro, um outro tipo para pilar 60 por 60. Só para vocês verem como que funciona. Tem o 20 por 40 e o 60 por 60. O 60 por 60, o comprimento do pilar muda para 60 por 60. O resto tudo é fórmula. Esse aqui seria a sapata ponto 2, né? E já seria uma sapata de 1,80 m por 2,40 m. Olha que interessante. Se eu mudar aqui para 20 por 40, os valores preenchidos são respeitados. Então, com isso, eu consigo criar um cadastro de objetos, tá bom?
Então, agora nós temos uma sapata que já começou, mas ela é invisível. E falta a gente definir as alturas agora, né? Vamos para elevação. Vou colocar uma cota. E aí eu poderia pôr uma cota total aqui ou uma cota parcial aqui. Depende do que eu quiser governar aqui. Bom, de repente, eu posso fazer com que essa de baixo seja um valor sempre de 20 centímetros. E eu posso fechar esse cadeado. Então essa é mais uma restrição que é possível. Se mover, arraste junto a outra. E aqui, a altura total, eu acho que eu tenho uma, que é a espessura da fundação. Vou voltar aqui no meu Family Types. E a espessura da fundação, eu posso jogar mais para baixo. Então eu já tenho comprimento, largura do pilar, comprimento, largura da sapata e espessura da sapata. De repente, vamos colocar aqui 70 centímetros. E se for o do outro pilar, pronto. Não preciso descer esse plano de referência, mas se vocês acharem mais fácil de visualizar os objetos, fiquem à vontade, tá bom? Posso colocar ainda mais um plano de referência. Posso colocar 5 centímetros, acho que está de bom tamanho, né? Colocar mais uma cota entre essa e essa. Essa daqui vai ficar fixa, que é o lastro de concreto, o lastro de brita. Então você abre o buraco da fundação, coloca um lastro de brita para não ter contato com a terra, ou não ter um contato até a secagem, né? Depois você vai colocar o concreto, fica um leito de brita embaixo. Feito isso, vamos agora finalmente começar a desenhar esse objeto. Posso desenhar através da planta, né? Acho que a extrusão ela pode ser feita a partir de qualquer plano. Eu poderia pegar pela elevação frontal e fazer um retângulo e mandar extrudar no sentido frente e trás. Ou eu posso abrir na planta, criar um retângulo e extrudar no sentido para cima e para baixo. Acho que aqui, até pela natureza da fundação, de poder mudar a sua espessura, o pilar afundar, tal, acho que faz mais sentido desenhar na planta, né? Então, extrusão. Entrou no modo sketch e ele está esperando que eu desenhe. Aqui eu vou dar uma dica bem esquisita. A maioria de vocês vai tentar desenhar em cima do plano. Eu queria pedir para vocês que, pelo menos no começo, não façam isso, para não ficar causando relações implícitas e vocês se confundirem. Então, pelo menos no começo, até vocês se acostumarem com o programa, desenhe de maneira mais solta. E depois vocês mandam alinhar. Aí eu vou mandar alinhar. Esse plano é referência, esse é quem vai. Fecha o cadeado. Esse aqui é a referência, esse quem vai, fecha o cadeado. Essa é a referência, esse quem vai, fecha o cadeado. Essa é a referência, esse quem vai, fecha o cadeado. Feito isso, eu posso definir a altura de extrusão através desses dois campos ou através da elevação. Aqui nesse caso, como eu já tenho o plano de referência feito, eu vou usar a interface da elevação. E aqui não está tão fácil de eu usar esses 30,8 centímetros a partir do plano F-Level, 0. Ou seja, eu teria que adivinhar o valor e aí, quando mudar, não vai ser muito útil. Então, nesse caso, eu vou fechar aqui o modo Sketch, ele já fez a extrusão. E eu vou mandar alinhar entre esse limite como referência. E muita atenção ao que eu estou clicando. Eu não estou clicando no nível, estou clicando na extrusão. Percebam que apareceu no meu mouse ali a opção do objeto que ele está identificando. Cliquei e fechei o cadeado.
E aí, novamente, plano de cima, face superior. Fechei o cadeado. Agora, quando mexer o plano de referência aqui, ele está falando que ele vai ter que alterar a medida e tal. Vamos trocar aqui a fundação para a gente fazer um teste, se está tudo bem. Troquei. Ok. Beleza, está funcionando. Ele está levando junto. Voltei para o 20 por 40. Voltou, está funcionando. Então, faltou fazer uma coisa. Selecionei esse elemento de extrusão e eu tenho um campo aqui chamado material, em que eu posso definir o material que vai ser usado, ou eu posso prestar atenção nesse botãozinho bem esquisito aqui, né? Ele está bem esquisito, mal posicionado. Eu vou clicar nele. Se eu não quiser responder agora, se eu quiser deixar para responder no projeto, eu uso esse botão, que é o que eu quero. Eu quero parametrizar esse item material. Ele já vem na família com um parâmetro de material estrutural. Eu quero usá-lo mesmo, então eu vou selecioná-lo e dar OK. Ficou cinza, e pôs um igual aqui. Quer dizer que esse campo agora está parametrizado. Tá? Então lá no meu projeto eu vou responder que material é esse. Se é um concreto moldado em loco, se ele é algum outro material. Vou fazer a próxima extrusão do lastro de brita. Como que eu faço isso? Vou criar, novamente, extrusão. Vou fazer um desenho solto. E aqui, como eu não coloquei planos de referência, eu vou colocar cotas entre esse limite e esse plano de referência. 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 Feito isso, eu vou selecionar a linha magenta, acessou a cota e eu vou colocar 5 centímetros de folga. Vou fazer a mesma coisa. Novamente, não é clicando na cota, é clicando no objeto que precisa ser movido para a cota virar verdade. 5 centímetros. 5 centímetros. E 5 centímetros. Selecionei a cota, fechei o cadeado. 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 Mesma coisa do outro. Eu vou... Só que em vez de colocar o material estrutural, aqui eu posso responder, criar um material, mas eu acho que é melhor eu parametrizar com outro nome. Vou criar um novo material chamado lastro de brita. Também é por tipo, vai ficar junto com os itens de material. Como eu acessei através dessa célula, ele já entendeu que é um parâmetro de material e vou dar OK. OK. Finalizei. Vou olhar na minha elevação agora e vou acertar a altura desse objeto. Selecionei a linha A, primeiro a referência, depois quem vai, fecho o cadeado. Primeiro a referência, depois quem vai, depois fecho o cadeado. Ó, vou deixar a linha fina aqui para enxergar melhor que estão para 100. Começou a ficar interessante. Agora, mesma coisa, vamos fazer a extrusão do tronco de pirâmide. Não é mais extrusão, agora é blend. Selecionei. O blend, ele tem um botão para eu editar o topo. Isso significa que o que eu estou fazendo agora é a base. Então, novamente, retângulo. Vou colocar um desenho solto. E aí vou selecionar a linha A. Esse limite, essa linha, fecho o cadeado. Esse limite, essa linha, fecho o cadeado. Esse limite, essa linha, fecho o cadeado. Esse limite, essa linha, fecho o cadeado.
Feito isso, vou voltar aqui e agora eu vou editar o topo. Faço de novo um retângulo solto. Alinhar, referência, linha, referência, linha, referência, linha, referência, linha. Fechei todos os cadeados? Acho que sim, né? Fechei todos, tá bom. E vou aproveitar e definir o material. Esse material vai ser o material de estrutura mesmo. Né? Vai ser o mesmo daquela espessurinha. Vou olhar numa elevação, vou fechar o sketch, executou o tronco. Vou usar a ferramenta alinhar, esse plano, esse objeto, fecho o cadeado. Agora eu vou fazer esse nível, esse limite, fecho o cadeado. E temos a nossa fundação funcionando. Tá bom? Feito isso, vou clicar em File, Save as, Family. Vou colocar um nome, vou colocar STR de estrutura. Fiquem à vontade para o nome que vocês quiserem colocar, tá? Fundação isolada. Fundação sapata isolada. Talvez um nome assim é de bom tamanho, né? Aí vou dar Save. O nome foi corrigido aqui. E agora eu vou carregar no meu arquivo. O meu arquivo será esse aula de família. Depois eu vou mudar o nome desse projeto. Então, vou carregar. Ele vai abrir uma janela. Tá, você quer carregar em qual arquivo? Eu quero carregar nesse arquivo de projeto aqui, ó. Arquivo RVT, RVT e RVT. Ok. E é assim que ele carregou. Ah, ele está esperando a instalação aqui. Posso instalar agora ou não. Se eu quiser instalar, eu saio instalando aqui, ó. Vou apagar. Vamos pegar um ponto de vista melhor para olhar isso. Então, uma planta olhando para cima do térreo. Vamos selecionar estrutura, fundação isolada. Ó, já apareceu a minha família aqui, ó. Vou aproximar e ele vai identificar quando eu chegar. Ó, ele iluminou os grids. Cliquei. Aqui ele está falando que a fundação foi movida até a base da coluna. Então, ótimo, nem precisa. Aqui estava escrito para ele inserir a térreo com 0 de defasagem. Então, ele só está avisando que ele está indo buscar o fundo do pilar. Ele dá um alerta sonoro meio chatinho aqui, mas ele só está avisando o que ele está fazendo. Enquanto isso, eu continuo colocando. Pronto, instalei todas. Como eu estou enxergando por baixo, só estou vendo o lastro aqui, tá? Se eu olhasse através desse térreo e escondesse o piso e a profundidade de visualização fosse mais para baixo, eu conseguiria enxergar a sapata, tá bom? Vamos olhar em 3D, ver o que aconteceu. Certinho, ele colocou lá para baixo, já está funcionando do jeito certo, tá bom? Vou passar um corte para dar uma olhada, ó. Já tem um corte feito aqui, ó.
Vou dar um corte. Ó, certinho. Tá? Esse piso não precisa de 8 centímetros de defasagem. Vou deixar 0. Tá? Olha que legal. Anotação. Cota. 50 centímetros enterrado. O meu pilar já estava pedindo 50. Ah, e se eu mudar para 80? Então ele me avisa que ele vai fazer isso e ele leva a fundação mais para baixo. Vou voltar aqui 50 centímetros. Vou olhar agora 3D. Faltou a última coisa, que é selecionar minha sapata. Eu tenho duas informações que são bastante úteis no dia a dia de projeto. Qual é a cota de arraso da minha sapata e o quanto que ela está fundada, né? Aqui ele reporta também que ele está hospedado no térreo com tanto de defasagem, esse valor sempre acompanha do pilar. E se eu clicar em Edit Type, nós temos os parâmetros que nós criamos estão abertos à edição, então eu posso a qualquer momento mudar essas informações. Posso dizer que nesse caso aqui, por exemplo, ele pode ser 80 centímetros. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. E ele vai afetar todas as fundações que sejam de pilar 20 por 40, que no caso são 8 objetos. Tá? Se eu deixar 70 mesmo, e depois que eu conversar com o engenheiro, que tiver mais definido, eu venho aqui e mudo. E os parâmetros que estão esperando a resposta são o parâmetro de material estrutural e de lastro de brita. Então, o parâmetro estrutural, eu vou usar meu buscador aqui com a palavra concreto. Concreto moldado local, que é aquele que eu já configurei. Agora ele já está preenchido. E o lastro de brita, vamos ver o que eu tenho aqui. Vamos ver se eu tenho alguma coisa da palavra brita. Tem. Então eu poderia até mudar o material, ele não tem nada em vista. Ele só tem uma cor sólida só tem um hatch sólido. Só que em vez de usar uma cor tão parecida com a da estrutura que a gente está usando, eu vou escolher um preto mesmo. Opa, fiz errado, desculpa. Eu cliquei sem querer no pincelar. Brita. Selecionei. Mudei essa cor. Escolhi uma cor preta. Ok, ok, ok. Em corte, né? Então significa que se eu tiver um corte que passa exatamente nesse eixo, por exemplo, ele vai enxergar a brita em preto, esse hatch do objeto em corte no mesmo material do pilar, essa relação toda já está ok. Beleza, gente? Então essa foi a primeira família de vocês. A próxima vai ser a abóbada de berço da cobertura. Valeu, até a próxima.